Por falar em descaminho, governador, nós vemos assim escândalos, né, na política brasileira, o que nos deixa entre a ética e a política, né? Como praticar ética dentro da política, governador? Eu acho que esse é um grande desafio. Eu sempre digo que, lamentavelmente, ética e política nunca foram irmãos siameses. Mas parece que tem tempos que elas andam mais afastados do que nunca. Eu acho que é possível, sim. Não é fácil, não é simples. Ela é exercida por quem, a política? Pelos homens nas suas imperfeições. Sempre que alguns chegam e me falam sobre a questão dos políticos. Ah, porque os políticos e tal. Eu digo, rapaz, eles foram eleitos porque eles são extraterrestres. Eu não conheço nenhum que seja marciano. Pode até parecer de vez em quando, tá? Pelas suas estrepulias, pode até parecer. Mas não, são todos daqui, foram eleitos por nós, tá certo? E aí eu estou me colocando, não é na condição, tá certo, de governador, mas na condição de candidato, não, mas na condição de eleitor mesmo, né? O que nós precisamos? Nós precisamos entender claramente isso, que quem transforma a sociedade é a própria sociedade. O governo pode ajudar ou atrapalhar. Os políticos, não dá para achar que simplesmente você cumpre a obrigação na hora do voto. Nós temos que acompanhar permanentemente isso, sim. Essa cobrança tem que ser mais permanente. Coisa respeitosa, natural, tá certo? Eu te diria que comprometida. Porque também é muito fácil. Eu já vivi e o Pará passou um pouco por essa história. Eu me lembro que o partido que saiu do governo ainda há pouco, né, sempre dizia que tudo era uma questão de vontade política. Não, Pará não, isso dá para resolver, isso dá para resolver. Passaram os 4 anos, saíram tocados, né? Toque de caixa. Não é bem assim, não. Esse estado tem muitos desafios. Quer um exemplo disso? O nosso produto, ou seja, se eu pegar tudo que o Pará produz e pegar tudo que o Amazonas produz, o Pará produz um pouco mais do que o Amazonas produz. Mas é muito próximo. Mas, em compensação, o Pará tem o dobro da população que tem o Amazonas. Tá certo? O que significa que se eu dividir tudo que o Pará produz pela população do estado, vai dar mais ou menos quase que a metade do que se eu pegar o produto do Amazonas e dividir pela população do Amazonas. Estou pegando um exemplo para mostrar o tamanho dos desafios. Governador, para a gente concluir, nós não poderíamos deixar de tocar num assunto que movimenta o oeste do Pará, que é o plebiscito. Redivisão do Estado, plebiscito. Eu queria saber do senhor, governador, o plebiscito é um fato, ele vai existir, né, na primeira quinzena de dezembro. O senhor é a favor de que o plebiscito seja na região oeste do Pará ou no estado? Deixa eu te dizer, eu acho que essa é uma questão tão séria, essa questão da redivisão, e aí faço questão de mostrar isso de forma muito clara. É a mesma postura que eu tive na campanha. Sempre me incomodou muito aqueles que, dependendo do lugar em que estão, fazem um discurso que procura ser agradável para o lugar. Então, tá no sul do Pará, tem um discurso do sul do Pará, tem um discurso para a região oeste, tem um discurso para a região nordeste. Eu fui eleito por pessoas que votaram na região nordeste, aqui no Baixo Amazonas, aqui em Santarém, em Marabá, no sul do Pará, enfim, por pessoas de todo o estado. Então, qual é a minha visão? Um governador, ele tem que se curvar aos interesses da maioria, porque foi a maioria que o elegeu. E exatamente nessa direção, então, eu tenho que me curvar aos interesses da maioria da população do estado. Para isso é importante que toda a população termine opinando sobre isso. Esse tipo de coisa só pode dar certo se ela for compreendida como uma coisa que é positiva para todo mundo. Porque qual é a coisa que a gente percebe? O que a gente percebe é que a população daqui, ou alguns segmentos, tem um certo sentimento de distância e de abandono, mas não tem de hostilidade. A mesma coisa no sul do Pará. Tem o sentimento de distância e de abandono, mas não tem de hostilidade. E essa eu acho que é uma coisa fantástica que nós não devemos perder. Se você começar a dizer, não, olha, deve opinar só fulano, Beltrano não deve opinar, tu imaginas como é que vai se sentir aquela fração que vai dizer assim, pô, não nos estão dando o direito sequer de opinar. O que eu acho é que aqueles que são a favor da divisão, da mesma forma como aqueles que são contra a divisão, têm que ter a disposição, a disponibilidade de convencer a maioria da população para que a sua tese é a correta. E o governo aí, eu acho que particularmente o governador, ele tem um papel. É o papel do árbitro. Se a maioria da população disser que deve ser dividido,
Eu acho que o governador, seja quem for, ele tem o dever de se curvar a isso e tem que ajudar para que isso seja um processo o menos traumático possível. Se a maioria da população disser que o Estado deve manter-se uno, deve se manter unido, o governador, seja quem for, tem o dever de procurar cada vez mais evitar que essas populações que habitam as regiões mais distantes se sintam isoladas, se sintam relegadas, se sintam fora do próprio processo social. Eu acho que essa é a tarefa, eu acho que esse é o grande desafio. Eu vejo isso com muita tranquilidade e muita responsabilidade. Governador, queria agradecer o senhor ter me recebido aqui no seu gabinete itinerante aqui no Barão Center Hotel. Foi uma honra. E eu queria dizer, governador, que o senhor está aqui porque você é um sucesso. Não, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando e dizer que o sucesso não é do governador, não. O sucesso é o povo do Pará. Eu quero ser apenas uma ferramenta boa na mão da nossa gente, da mão do nosso povo, e em particular da região daqui de Santarém e do Baixo Amazonas. O sucesso são vocês. Muito obrigado, governador. Obrigado, um grande abraço.